The Legend of Zelda, uma das melhores, se não a melhor franquia de RPG já existente. Amigos, difícil achar franquias que batam de frente com essa. Criada por Shigeru Miyamoto em 1986, foi seu primeiro jogo lançado para o Family Computer Disk System, onde na história do jogo você é Link, um garoto que se encontra no reino de Hyrule, que precisa resgatar uma princesa chamada de Zelda das garras do antagonista Ganon, recolhendo os 8 fragmentos da Triforce da Sabedoria, um artefato poderoso o suficiente para derrotar o tão temido vilão. Pode parecer algo simples hoje em dia, mas saiba que foi mais do que o suficiente para que o game vendesse mais de 6,5 milhões de cópias, estando até hoje entre os melhores jogos de todos os tempos. É claro que com tudo isso teríamos diversas continuações que superam cada vez mais, sequelas essas que fazem com que os fãs vão à loucura. E falando nos fãs, acho que você já sabe, o amor deles pela franquia é tanto que eles até criaram jogos por conta própria, e não foram poucos. Hoje eu vou apresentar para vocês algumas dessas obras magníficas, obras essas que costumamos chamar de fangames. Com vocês, os melhores fangames de The Legend of Zelda. Olha, eu sempre curti o estilo 8 bits do NES, e não só eu, já que boa parte dos indies também segue essa linha, mas enfim, já pensou nesse estilo só que de uma forma modernizada? Tipo um remake, só que sem abandonar os gráficos originais. Eu sei, provavelmente você deve estar confuso, mas já você vai entender onde eu quero chegar. Deixa eu apresentar para vocês The Legend of Zelda 30 Year Tribute, uma homenagem feita por Scott e Mike ao primeiro jogo da franquia, que traz ele todo refeito com modelos tridimensionais compostos por pixels. Uma das coisas mais legais é que ele não era apenas um jogo de computador como os fangames costumam ser, mas sim um jogo de navegador. Sim, você poderia até jogar no navegador do seu celular, só que infelizmente ninguém menos que a Nintendo pediu para que o jogo fosse retirado do ar. E a parte mais comovente disso tudo é que os desenvolvedores disseram estar tristes com a perda do projeto, porém que compreenderam a situação. Mas isso não é o fim de tudo. Ainda é possível jogar o projeto, apenas baixando os arquivos do GitHub e abrindo no seu navegador. Felizmente, ainda podemos apreciar essa obra de arte. Zelda 2 The Adventure of Link, como o próprio título diz, é o segundo jogo da franquia, só que diferente do primeiro, ele teve uma abordagem diferente. Apesar de continuar sendo um RPG, ele não segue mais o estilo de visão que conhecemos do primeiro título, e sim o estilo side-scrolling, uma mudança e tanto, né? Mas tudo bem. Porém, e se caso ele fosse um jogo em primeira pessoa? Parece uma ideia um tanto diferente, né? Ainda mais para um jogo como Zelda, mas na cabeça de Michael A. Johnston era uma excelente ideia, criador do fangame Zelda 2 The Adventure of Link 3D. E quem diria, não é que no fim das contas era mesmo uma ótima ideia? O game tá excelente, com lindos cenários na perspectiva 3D, e além disso ainda temos algumas mudanças como os locais dos itens movidos e os comerciantes que aqui você os encontra nas cavernas como no primeiro jogo. Não só essas, como muitas outras. Assim, como o fangame anterior, você também pode jogar esse no navegador. E mais uma coisa que vale ressaltar é que o game tem mais de 10 anos. De longe, entre os jogos da franquia Zelda, os que eu mais joguei foram sem dúvidas A Link to the Past, lançado inicialmente para o Super Nintendo, e The Minish Cap para o Game Boy Advance. Aí você já pensou em como seria uma mistura entre esses dois? Bem, é praticamente isso que vemos com The Legend of Zelda Shadow Gazer, um fangame que traz a proposta do mundo sombrio de A Link to the Past e o estilo de arte e jogabilidade de The Minish Cap. O fangame foi criado por King Mob lá por meados de 2007. No enredo do jogo, um medo assustador está perseguindo a terra de Hyrule, onde seu povo tem sido atormentado por pesadelos terríveis e pouco a pouco o reino vai caindo lentamente no caos e no desgoverno. Com seus sonhos assombrados por um pedido desesperado de ajuda, um garoto chamado Link e uma princesa chamada Zelda se veem misteriosamente atraídos para uma torre escura e uma ilha esquecida. Lá eles bem descobrem a verdadeira natureza e aterrorizante da maldição do reino. Feche os olhos e entre em uma outra Hyrule sombria, o reino onírico arruinado pelos Maren, antigos espíritos malignos que causam pesadelos. Conquiste seus medos mais sombrios e livre o reino de seus pesadelos para desvendar o mistério da maldição de Maren. A jogabilidade gira em torno das duas versões paralelas do mundo, o mundo de vigília cotidiana e sua contraparte de pesadelo, que dentro da história é invisível por todos, exceto para aqueles que são treinados para usar o Shadow Gazer, um toque mágico que protege o portador dos efeitos enlouquecedores do reino do pesadelo. Infelizmente, as últimas novidades que tivemos do jogo foram em 2008, com apenas algumas demos disponíveis. The Legend of Zelda Echoes of Aurelia é outro fangame inspirado em The Minish Cap, onde aqui nos é apresentado Aurelia, o reino dos sonhos onde nada é impossível, moldado pela natureza dos sonhos dos Hylianos. Echoes of Aurelia se passa em um cenário surrealista destinado a fazer os jogadores se maravilharem e mergulharem no mundo que imaginamos. O jogo não tenta se encaixar em nenhum lugar na linha do tempo de Zelda, embora use conteúdo que foi introduzido nos títulos oficiais de Zelda, e sendo mais próximo de Link's Awakening.
No quesito jogabilidade, Link deve navegar por várias áreas do mundo para alcançar dungeons escondidos com chefes no final de cada uma. Aqui também temos novos itens e missões secundárias que não fazem parte da missão principal, mas recompensam o jogador com certos benefícios. O jogo também faz uso da música para interagir e navegar pelo mundo, bem no estilo Ocarina, com muitas novas melodias e outras antigas. O jogo estava planejado para funcionar em forma de capítulos, tendo 5 no total, porém aparentemente o jogo foi dado como cancelado em 2016 por seu criador, e que parte do seu conteúdo estaria incluído no game Zelda Online, outro fangame que foi dado como cancelado em 2020, por conta do autor estar trabalhando em jogos originais. Tá certo, esse jogo não é bem um fangame, mas eu tinha que falar sobre ele. Legend of Princess, um jogo indie criado por Joaquim Sandberg em 2009, onde aqui você controla Bindi, um herói de túnica verde que sai para resgatar uma princesa que está presa em um lugar chamado de Dust Temple. Não preciso nem dizer o quão inspirado em Zelda ele é. Infelizmente o game apenas possui um nível. Antes do jogo começar nós podemos selecionar uma sub-arma e um item de salto, sendo todos eles classificados em estrelas para indicar o nível de dificuldade do uso, no total resultando em 9 combinações. O jogo, apesar de ser pequeno, é bem frenético e divertido, com certeza vai te render momentos de diversão. Bem, já que falamos de 2 remakes, que tal falarmos de um remake? Tá legal, pra quem não sabe o que é um remake, basicamente é o conceito de remake ao contrário. Ou seja, se um remake é um jogo refeito com as tecnologias atuais, um remake é um jogo refeito só que nos moldes antigos. Com o conceito explicado, eu lhes apresento The Legend of Zelda Ocarina of Time 2D, uma recriação do primeiro jogo tridimensional da franquia feito no estilo de A Link to the Past do Super Nintendo. O game está sendo desenvolvido desde 2014 por uma equipe bem grande até. Um dos diferenciais desse fangame é que ele contará com modo online. Infelizmente não temos muitas notícias desde 2016, mas a esperança é a última que morre. The Legend of Zelda Lost Island é um fangame realizado em 2007 por Dark Flame Wolf e Pichu. O fangame teve quase 2 anos de desenvolvimento e, diferente dos outros fangames, ele segue mais o estilo de Link's Awakening. Só pelo enredo e pelo estilo das sprites já dá para notar algumas semelhanças. A história do jogo começa com Link em uma ilha deserta no meio do oceano, onde ele tinha acabado de cair. Sem nenhum ponto de referência real para indicar exatamente onde ele está no mundo, ele não tem escolha a não ser explorar a ilha, encontrar uma maneira de sair dela e voltar ao continente. E embora existisse uma civilização que prosperasse, tudo se transformou em pó e cadáveres. Mortos-vivos e criaturas sujas enchem a ilha e se abrigam na floresta e rastejam pelos cantos escuros da ilha. Mas afinal de contas, o que foi que causou toda essa catástrofe? Lost Island é sem dúvidas um dos maiores fangames citados, já que ele possui aproximadamente 20 horas de jogo, um mapa gigantesco com todos os sistemas de cavernas em toda a ilha, vários terrenos como cidades, cemitérios, pântanos, florestas, vulcões, terrenos baldios e canyons, 5 dungeons enormes, 36 pedaços de corações, 6 peças da Triforce e 6 escudos mágicos, e entre muitos segredos. The Legend of Zelda Triforce Saga é um fangame feito em 2018 pelo brasileiro Cal Azul. O enredo é um tanto grande como qualquer Zelda que se preze, e não se prepara. A história da Triforce tem sido preservada há incontáveis gerações por aqueles que servem a família real, os Sheikans. Este pequeno grupo de pessoas vive em Nairan, uma vila próxima ao castelo de Hyrule, e acredita que é descendente dos próprios antigos sábios Hylians, que, de acordo com as escrituras antigas, possuíam o próprio poder da sagrada relíquia e conheciam até mesmo sua localização precisa. Além da confiança da família real, os habitantes de Nairan possuem outra qualidade especial. São os únicos em toda Hyrule que conseguem obter a companhia das fadas, pequenos seres imortais que possuem a imensa sabedoria e com certeza incontáveis histórias para contar. As fadas não se aproximam tão facilmente dos humanos, mas por algum motivo elas gostam da presença dos Sheikans e convivem com eles há muito tempo. A tradição dos Sheikans diz que todo jovem ao completar uma certa idade deve ir ao castelo de Hyrule e ser reconhecido pelo rei, assim ganhando sua confiança e tendo direito de acesso aos antigos pergaminhos Hylians. Um jovem chamado Link vive em Nairan e os preparativos para seu reconhecimento real já estão sendo organizados com uma grande ansiedade. Link possui uma companheira praticamente inseparável, Tilt, uma fada vinda da floresta perdida que há muito tempo presta auxílio aos Sheikans. Eis que chega o dia em que Link deve ir ao castelo para o ritual de reconhecimento, porém algo inesperado ocorre no caminho de Link. Passa a descobrir que versões contadas das histórias nem sempre são reais, e que o reino de Hyrule está sendo ameaçado por um poder maligno há muito tempo selado. Sobre a jogabilidade do jogo, ela tem um diferencial dos outros fangames, já que aqui a movimentação é pelo mouse. Na dinâmica de batalha você pode se desviar ou se defender facilmente dos inimigos. O autor destaca 3 pontos sobre as batalhas. Primeiro, Link nesse jogo anda mais rápido do que o comum para que as batalhas possam ser mais dinâmicas e rápidas junto da mecânica de movimentação pelo mouse.
Segundo, Link tem a habilidade de pular sobre inimigos para evitar dano. Também é importante ressaltar que alguns inimigos também podem fazer o mesmo, então é bom ficar esperto. Terceiro, clicando com o botão direito do mouse em qualquer ponto, Link irá fixar a mira neste determinado ponto. O autor chama essa mecânica de Z-Targeting, o que traduzindo fica algo como mira Z. Além disso, temos um minimapa e também podemos viajar ao mundo cavalgando em Epona. O game ainda está em progresso, mas a segunda demo pode te render até 1 hora de diversão. Esse fangame pessoalmente para mim é uma surpresa, porque ele foi um dos poucos que começaram há muito tempo atrás e até hoje se mantém firme e forte em progresso. Enfim, estou falando de The Legend of Zelda Horn of Balance, um fangame que está sendo desenvolvido por Martin e sua equipe desde 2008. A história começa com Link vivendo com seu tio nas profundezas da floresta ocidental de Hyrule. Seu tio é um ferreiro bem conhecido que há muito tempo o acolheu como seu aprendiz. Os dois passaram semanas criando uma bela lâmina cerimonial, que de longe foi o melhor trabalho de vocês. Enquanto isso, em Hyrule foi anunciado que a princesa Zelda logo atingiria a maioridade e se casaria, então o festival estava próximo em sua homenagem. Sabendo disso, Link e seu tio empacotaram todos os seus pertences e partiram para a cidade com a intenção de presentear a princesa com sua lâmina. Ao chegar às fronteiras da cidade de Hyrule, Link e seu tio encontraram soldados em todos os lugares. Por decreto do rei, qualquer um que chegasse ao festival de maneira suspeita deveria ser preso, e por conta da lâmina, o tio de Link foi preso, com Link sendo deixado para trás. Link seguiu os soldados até a cidade e começou a perguntar se havia alguma maneira de ajudar seu tio, mas descobriu que ninguém estava disposto a ajudar. Era como se todos estivessem com medo de serem presos. Vários soldados passaram escoltando a princesa Zelda. Link a reconheceu e tentou chamar sua atenção. Os guardas perceberam e o impediram de se aproximar, mas a princesa interveio e falou baixinho com Link que não o conhecia, mas ele não deveria pedir ajuda a ela, pois ela era apenas uma prisioneira esperando pelo seu casamento arranjado. Poucas opções foram deixadas para Link, mas algo tinha que ser feito. O fangame possui alguns mundos e 6 dungeons, junto de todos os itens de Link de A Link to the Past. Você também terá a liberdade para ir onde quiser, mas a parte que mais me chama a atenção no jogo é um fantasma peculiar chamado de Murray, que não para de seguir você em momento algum. É um pouco engraçado até. A última demo do jogo foi lançada em 2021 e de longe é um dos melhores fangames de Zelda, mesmo não estando completo, e ao que tudo indica, ainda está em progresso. Ok, você já pensou em como seria se The Legend of Zelda Link to the Past tivesse uma sequência direta? Bem, é isso que The Legend of Zelda Mystery of Solaris DX faz, um fangame desenvolvido pela Solaris Team. Sobre o enredo do jogo, ele se passa logo após o aprisionamento de Ganon na Golden Land pelo rei de Hyrule, graças ao selo dos 7 sábios em A Link to the Past, onde após vários anos, um dia o rei foi afetado por uma doença desconhecida na qual diversos médicos e boticários de todo o reino tentaram em vão curá-lo. Porém, o rei não resistiu e veio a falecer, fazendo com que seu poder desaparecesse e enfraquecesse o selo dos 7 sábios. Link, sob a orientação de seu mestre Sarrala, confiou à princesa Zelda uma missão junto de 8 crianças misteriosas para quebrar a Triforce em outros fragmentos e escondê-los em todo o reino, para que a paz fosse restaurada, assim começando sua jornada. O game em si segue o mesmo estilo dos gráficos e mecanismos de A Link to the Past, mas não apenas se restringe a isso, possuindo novos elementos gráficos e músicas ao decorrer do jogo. Vale ressaltar que esse jogo é um remake de outro fangame, Mystery of Solaris. O nome é a mesma coisa, só que sem o sufixo DX, um game desenvolvido no RPG Maker 2000 com apenas o idioma francês disponível. Hoje em dia faz mais de 20 anos que o jogo foi criado. A versão Deluxe foi revelada em 1º de abril de 2008 com o intuito de corrigir as falhas da versão original, porém acabou adquirindo muito mais do que apenas isso. Outro fato curioso é que, diferente da versão original, o DX foi desenvolvido na Solaris Engine, motor gráfico feito propositalmente para esse jogo. Bem, mais uma vez chegamos ao fim de mais um vídeo. E cara, sinceramente, é incrível ver o quanto os fãs de Zelda se esforçam, criando histórias ótimas, mecânicas inovadoras, conceitos utilizados de maneira totalmente diferente. Todo esse esforço é extraordinariamente impressionante. E além disso, ainda existem muitos, mas muitos outros fangames excelentes. Para que o vídeo não ficasse muito repetitivo, eu separei os fangames em classes diferentes, cada classe representando o estilo de cada jogo inspirado. E no fim das contas eu acabei pegando um pouco de cada. Então sim, muitos fangames ficaram de fora, mas eu sinceramente adoraria trazê-los em outro vídeo para vocês. Bem, caso tenha um fangame que você goste e não tenha aparecido, deixe aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido até aqui e por todo o apoio que vocês têm me dado. Mais uma vez obrigado e até a próxima.